Patriota, como a gente identifica isso nas crianças? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Pois é, Renata, a gente ouve muito, né, a síndrome de burnout associada aos adultos, né, ao esgotamento do trabalho, por exemplo, a correria do dia a dia, né, que envolve toda essa situação. Mas sim, né, isso pode também acometer as crianças, burnout infantil. Eu vou conversar aqui com a Fernanda Lima, ela que é psicopedagoga. Fernanda, bom dia, bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. Como é que a gente identifica quais são os sinais que a criança que está com burnout, né, dá? Normalmente a gente percebe o estresse infantil, né? Uma criança que ela anda muito impaciente, muito nervosa. Quando você vai, por exemplo, dar um direcionamento, ela se irrita muito fácil, não quero. Coisas muito básicas, por exemplo, você diz assim a ela, você precisa escovar o seu dente agora. Ela, não quero. E dá uma fuga, foge para o quarto. Então, tudo que é aquilo que você verificar dentro da irritabilidade dela, você já deve ficar alerta, porque possa existir a irritabilidade de acordo com a conduta dela, com a sua educação. Mas essa irritabilidade, se ela se manter, você observar que já faz 2, 3 meses que nada agrada a ela, nada, aí você já começa a suscitar que algo está diferente dentro do organismo dela. Qual o papel dos pais, né, nessa identificação também e no pós, né? O que fazer, levar para um profissional, como é que faz? Isso, o ideal é que se procure a psiquiatria infantil ou um psicólogo infantil para detectar os principais pontos causadores. Agora é importante que você observe, a gente sabe que o burnout ele é um estresse, uma estafa. Então você precisa identificar se realmente está fadado, né? Porque nós queremos ter filhos, mas queremos ter filhos na escola, no balé, no inglês, no francês, no futebol, na ginástica olímpica, e isso realmente causa um estresse pontual, que possa não ser o burnout. Mas se você identifica que regularizando essa intensidade fora dela, né, esse gerenciamento dela, você verifica que isso diminuiu, a gente tiraria do burnout, mas caso você retire algumas atividades e tendo uma conduta diária mais retilínea e continua com essa irritabilidade, esse estresse, aí você procura realmente a psiquiatria infantil, que é o melhor. Pode causar esse esgotamento na criança? A pressão na escola, né, por notas, por exemplo, ou o cotidiano do dia a dia, o que pode de fato trazer o burnout infantil? Essa dificuldade que às vezes os pais encontram em gerenciar a vida da criança. De fato, as escolas cada dia mais estão fazendo uma cobrança mais intensa. Então, diante disso, eu preciso trazer um gerenciamento saudável para o meu filho. Eu não posso nunca estar trazendo um nível de estresse para ele. Vamos, você já está atrasado, sai correndo, pega para o almoço, não tem nem tempo de comer, engole. Então, certas condutas nos trazem um estresse. Imagine na criança. Então, toda essa maneira de educar o filho, se você perceber que está trazendo para ele essa dificuldade de organização, você precisa mediar essas situações. Os adultos hoje, né, sofrem muito com essa síndrome, muitas pessoas, mas a gente observa que cada vez mais crianças também têm passado por essa situação. Isso é muito comum, a gente verifica que possivelmente dentro do que iria fazer, aí apresentaria um burnout quando ela fosse mais velha, ele vem bem precoce, já sinalizando na infância. E por isso que procurando a psiquiatria, procurando um acompanhamento psicoterápico, você vai conseguir as orientações melhor para lidar com isso. Quando há negligência, não há o tratamento ali na infância, o que é que isso pode resultar na fase adulta? Com certeza, algo dentro dos transtornos depressivos. E isso traria realmente uma dificuldade de tratamento, porque um burnout mal tratado e mal identificado, na vida adulta, dificilmente esse agente vai querer cuidar disso. Ele realmente vai acreditar que isso nunca existiu, que ele não tem esse diagnóstico e vai ficar muito difícil essa compreensão na vida adulta dele. Como é que vai funcionar o tratamento para combater essa síndrome? Dentro da psiquiatria, às vezes é necessário algum medicamento para poder trazer um equilíbrio rápido, mas a psicoterapia é fundamental. E se realmente o burnout dela tiver no nível mais alto, é importante que esse acompanhamento psicoterápico seja 2 vezes por semana, uma quantidade maior, porque 1 vez por semana talvez seja muito pouco para um quadro de burnout infantil. O profissional vai ter um papel essencial, né, no tratamento, em todo o processo, mas
o relacionamento em casa também precisa mudar em certos pontos, né? Os pais também têm um papel, claro, fundamental nesse processo. Isso, por isso que quando a gente indica que tenha pelo menos 2 encontros por semana dentro da psicoterapia, é porque os pais precisam de muita informação, porque eles é que estão diretamente ligados na conduta educacional dessa criança. Então, se eu levo a criança uma vez só para a terapia, eu recebo poucas informações e não consigo lidar com isso. Então, se eu consigo 2 vezes, é mais fácil que eu encontre as informações e tenha as ações mais diretas. Se eu tenho um comportamento diferente do filho, qual a primeira coisa que eu já devo fazer? É conversar, é tentar ouvir o que é que está acontecendo, né? Essa questão também é importante, Fernanda? Sim, se ele já for assim, uma criança que tem uma boa fala, uma boa conversação, né, que o pai tem esse relacionamento, é bom escutar o filho. E às vezes quando ele diz assim, papai, eu me sinto esgotado, eu me sinto cheio, toda hora eu tenho muita coisa para fazer, é importante ouvir dele. O que você desejaria fazer? O que seria bom para o seu dia a dia? Porque ouvi-lo para poder trazer esse gerenciamento é muito saudável, porque a vida, na verdade, é dele. Então, nós somos apenas condutores educacionais. Tá certo, obrigado pelas informações. Fernanda Lima, psicopedagoga, né, trazendo orientações importantes aqui para a gente acerca aí do burnout infantil. Renata. Obrigada, Patriota, pelas informações. Pois é, minha gente, as crianças também. Vamos ao que foi destaque no Jornal da Cidade dessa quinta-feira.